Irmãos, a Bíblia diz o seguinte, em Romanos capítulo 14, verso 17, pois o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém? Espírito Santo, nós queremos ouvir a Tua voz, nos ensina aqui nessa noite, nós honramos a Tua presença, dai-nos espírito de sabedoria e de revelação, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos aqui nessa série, o Yuri compartilhou conosco na primeira semana, a responsabilidade que temos sobre o avivamento pessoal. Amém? É uma responsabilidade que temos. Semana passada eu falei sobre os inimigos do avivamento pessoal. E um dos inimigos é você achar que, porque você tem o Espírito Santo em você, que é um presente da graça de Deus, ninguém merece a morada do Espírito Santo em si. O Espírito Santo habita em você porque Cristo se fez a sua justiça. Mas nós precisamos entender que aquilo que Jesus conquistou por nós lá na cruz não é vivido necessariamente e automaticamente. Um exemplo que eu gosto de dar é o seguinte: Jesus, ele já morreu por toda a humanidade. Todas as pessoas que vão nascer ainda, Jesus já morreu por elas. Mas o fato é, todas as pessoas que existem no planeta Terra hoje, Jesus já morreu por elas. Mas o fato é que nem todas estão desfrutando da salvação. Por quê? Porque não creem. Quando a Bíblia fala que nós não somos salvos por obras, em Efésios, no capítulo 2, versículo 8, que é que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Ou seja, a fé é a forma que eu me aproprio da graça que Deus me deu. Então nós temos uma herança maravilhosa através de Cristo. Mas desfrutar da herança parte de um posicionamento nosso espiritual. Por exemplo, nós falamos na semana passada que a oração é muito eficaz a oração de um justo. Ou seja, a oração é um privilégio da graça de Deus. Por quê? Porque você só pode ser ouvido por Deus por causa do sangue de Jesus. O sangue de Jesus deu acesso a todos nós que cremos em Jesus a ter uma comunhão permanente com Deus. E uma das formas de nós desfrutarmos da comunhão permanente com Deus é a oração. Agora, se no momento de uma tribulação, de uma dificuldade, ou no meu dia a dia, não só tribulação ou dificuldade, eu tenho algo tão poderoso que é a oração. Ou seja, a oração não é de fato ali um mandamento, mas é uma orientação clara. E eu gosto muito de enxergar a oração como um grande privilégio. Agora, se no momento, no meu dia a dia, eu escolho, em vez de orar, fazer outra coisa, ficar assistindo a situação, reclamar, o que eu estou perdendo? Eu estou perdendo um acesso que a graça de Deus me deu, algo tão poderoso chamado oração, que, segundo a palavra de Deus, a oração de um justo, quem é justo aqui? Por que você é justo? Eu digo por causa de Cristo, você foi justificado pela fé, amém? Então, muito eficaz é a oração de um justo. Ou seja, você tem algo poderoso chamado oração, mas você não usa, então não é automático. Então, o inimigo do avivamento pessoal é eu achar, porque eu tenho o Espírito Santo residente dentro de mim, mas se eu coloco o Espírito Santo num cantinho na minha vida, de nada adianta eu ter o Espírito Santo na minha vida. Então, eu tenho que entender, muitos infelizmente, por não compreenderem a graça, acham que Deus, no momento que você erra, não está disponível para você. Normalmente as pessoas se afastam da vida de oração, se afastam dos cultos, da comunhão com os irmãos. Por quê? Porque eles vivem debaixo de um espírito de acusação, de condenação, porque eles não entendem que Cristo é sua justiça. Mas quando eu entendo isso, entendo que a minha oração ela é poderosa, eficaz, e eu começo a usar isso traz um avivamento pessoal e traz muitos resultados para a minha vida. E eu gostaria de falar algo aqui nessa noite, muito importante, sobre o Espírito Santo. A importância do entendimento, a importância da experiência e a importância de você desenvolver uma amizade profunda com o Espírito Santo. Primeira coisa que você tem que entender é que você não merece o Espírito Santo. O Espírito Santo é um presente de Deus para a igreja. O Espírito Santo é o penhor da nossa salvação.
o Espírito Santo é o maior presente que Deus deixou para a igreja. O Espírito Santo, ele não é uma energia, ele não é nada disso, ele não é um vento, ele não é nada, ele é Deus. O Espírito Santo, primeiramente, o Espírito Santo é tão importante que o Espírito Santo é Deus morando em nós. Por que o Espírito Santo é tão importante? Porque o Espírito Santo ele é uma resposta de Jesus. Você não vê Jesus falando o seguinte: eu estou indo para o Pai, mas deixa um carro para cada um. Ou melhor, deixa um camelo para cada um, deixa um camelo 0 quilômetro, com revisão, tudo paga. Não, o que Jesus pediu para o Pai para que o Pai deixasse para a igreja? Se Jesus pediu algo para o Pai, significa que aquilo é muito importante para as nossas vidas. E o que Jesus pediu? E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. É interessante que na antiga aliança o Espírito Santo, em algumas pessoas, ele fazia uma visitação. Agora, Jesus está fazendo uma oração que está dizendo, está pedindo para o Pai que dê o Espírito Santo para sempre. Porque agora o Espírito Santo se torna uma morada em nós. Olha que coisa poderosa, é a oração de Jesus. É a oração. Jesus fez algumas orações ali que são muito importantes para nós, outras sobre a unidade da igreja, porque tem poder nisso. O Espírito Santo é tão importante uma pessoa que desenvolve uma experiência com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele é o substituto de Jesus. Olha, os discípulos ali estavam num momento muito difícil, por quê? Porque eles estavam acostumados a ter a presença de Jesus, eles viram Jesus resolver tempestade, eles viram Jesus multiplicar pães e peixes, eles viram Jesus multiplicar água em vinho, eles viram Jesus ressuscitar mortos, e agora Jesus fala que vai voltar para o Pai. Ou seja, eles tinham a segurança deles em Jesus. E aqui o que acontece? Jesus faz uma promessa para eles muito importante, falando o seguinte: eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou enviar outro. Essa palavra outro significa uma cópia perfeita da mesma espécie. Ou seja, é algo muito glorioso que nós podemos desfrutar agora como igreja, ter a morada do Espírito Santo em nós. Então isso ele é o substituto de Jesus. A Bíblia fala tantas coisas sobre o Espírito Santo, diz que ele é o Espírito da verdade. Ou seja, quer andar na verdade, ande guiado pelo Espírito Santo, porque ele é o Espírito da verdade. Nós temos agora nos últimos dias muitos espíritos enganadores. Nós temos muitas doutrinas de demônios, a Bíblia diz, mas nós temos o Espírito da verdade. Então nós precisamos desenvolver um relacionamento muito profundo com o Espírito Santo. Muito profundo com o Espírito Santo. Não existe avivamento, não existe coração pegando fogo se você não aprender a ter um relacionamento muito profundo com o Espírito Santo. Isso é algo fundamental. Ele é o nosso mestre. Eu dei o exemplo hoje pela manhã falando sobre o mestre, né? Nós gostaríamos e pagaríamos talvez para ter um tempo com algum grande executivo, com algum grande coach. Eles cobram muito caro, né? Alguns nem estão acessíveis para que você tenha uma reunião com ele, nem se você pagar, e se tivesse acessível para comprar, você não teria condição de comprar esse horário desse executivo, desse coach, dessa pessoa que supostamente iria destravar a sua vida. Mas agora nós temos o que? O Espírito Santo como mestre. Comece a fazer perguntas para o Espírito Santo. Pergunte para o ChatGPT se o ChatGPT quem é mais esperto, quem é mais inteligente, quem é mais sábio, o ChatGPT ou o Espírito Santo? O Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo é o poder de Deus. A Bíblia deixa claro, né, em Atos, no capítulo 1, versículo 8, que a igreja não deveria se mover enquanto não fosse revestidos de poder do Espírito Santo. Não tente fazer obra de Deus sem o Espírito Santo. Não tente. Nós precisamos entender então que o Espírito Santo é o poder de Deus. Eu acho interessante que Paulo fala: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. A mesma palavra que fala para dunamis, poder ali, no contexto do Evangelho, diz também sobre o Espírito Santo, ou seja, eles convergem, é a mesma coisa, é o poder de Deus. Então o Espírito Santo é um grande aliado nosso, é nosso amigo. Mas será que nós somos amigos do Espírito Santo? Ele quer ser nosso amigo, ele está totalmente à nossa disposição. Mas será que nós queremos desenvolver uma amizade com ele? E o fato que é o seguinte: toda amizade se desenvolve por conversar. Relacionamento, conversa, é ou não é?
E uma das coisas importantes quando você tem amizade com alguém, você pergunta coisas, você, né, troca experiência com aquela pessoa. Qual foi a última vez que você fez uma pergunta para o Espírito Santo? Estava falando com o Yuri semana passada, né? A gente estava, depois do culto, falando sobre isso. Como é fácil nós cairmos no piloto automático e esquecermos um dia do Espírito Santo. Imagine quando nós chegarmos diante de Deus, Deus falar para você, falar para Deus suas dificuldades, contar você for lá prestar conta da tua vida no tribunal de Cristo. E Jesus pergunta: ei filho, como é que foi as coisas por lá? Ah, você sabe, né, Jesus, não era muito fácil, né? Eu morava naquele bairro, aquele bairro era meio difícil. Eu até tentava andar em santidade, mas não era muito fácil. Você sabe aquela escola que eu estudava lá, não era muito fácil lá as coisas. E aquela pessoa, aquela Jezabel que apareceu no meu caminho, ela me destruiu, aquela Jezabel. Ou seja, o Jesus vai falar: mas e o Espírito Santo? Eu deixei o Espírito Santo para você. Como é que foi a tua amizade com o Espírito Santo? Eu estou contabilizando aqui, o anjo está me dizendo que você ficou, na verdade, 98,9% da sua vida você nem falou com o Espírito Santo. Ou seja, nós precisamos estar completamente conectados com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o nosso treinador, ele é o maior treinador. Inclusive, ele está mais preocupado com a sua transformação do que com o seu conforto. Muitas vezes você acha que é o diabo, ei diabo. Mas o Espírito Santo muitas vezes coloca você em situação para tirar você da zona de conforto, para que você cresça e se pareça mais com Jesus. O Espírito Santo, sabe o que ele é também? Ele é o intercessor, diga intercessor. Amém? A Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 26, e da mesma maneira também o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O fato é que nem orar direito nós sabemos, mas Deus deixou uma linguagem sobrenatural para que nós possamos orar, que nós chamamos de oração em línguas. Ou seja, o que é oração em línguas? É Deus, Espírito intercedendo em nosso favor. Ou seja, Deus indo lá no ponto, na medida. Eu não esqueço de um livro que eu li, que eu escutei um testemunho muito interessante. Ele foi orar por uma mulher que estava com câncer. E lá na hora da oração, Deus falou para ele o seguinte, para o irmão lá. Falou assim: você vai deitar em cima dessa mulher. Ele falou: jamais. Você imagine se alguém vê eu deitando em cima dessa mulher, acabou meu ministério. O Espírito Santo falou: você vai deitar em cima dessa mulher. E quando ele deitou em cima daquela mulher, aquela mulher deu um grito muito grande e falou o nome de umas pessoas lá que ela precisava perdoar. E depois daquilo lá destravou a vida dela e o câncer foi embora. Ou seja, não é uma coisa que se copia, não está num livrinho de escola de libertação, de escola de cura, mas está no relacionamento com Deus. Sabe o que nós achamos? Infelizmente, nós achamos que maturidade é eu chegar num ponto de conhecimento que eu não preciso mais aprender com o mestre. Mas maturidade é eu saber que eu sempre preciso do mestre Espírito Santo. Essa é a maturidade. Nós queríamos chegar num diploma de maturidade. Eu trilhei todos os cursos da igreja, agora eu sou obreiro. Nós todos os dias, irmãos, sabe o grande desafio? Eu estava indo para esse encontro, eu queria entender o coração de Deus para esse encontro. É muito fácil você montar uma programação de encontro, você ter as palavras certinho ali, organizadas, e fluir só aquilo exatamente que está num roteiro. E só que eu percebi algumas coisas que Deus foi construindo lá no encontro, amém? Para trabalhar no coração das pessoas que estavam lá. Então nós precisamos ter esse discernimento. E isso acontece no relacionamento com o Espírito Santo. Eu poderia falar agora aqui essa parte muito extensa, mas eu queria dar algumas coisas de um resultado de alguém que tem essa comunhão profunda com o Espírito Santo. Você passa a dar frutos genuínos. Amém? A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 5, verso 22, mas o fruto do Espírito é... Diga, fruto do Espírito. Quem gostaria de ser fiel? Quem gostaria de ser paciente? Quem gostaria de ter paz, mesmo no pior dia da sua vida? Amém? Quem gostaria de ser bondoso? Quem gostaria de ser manso?
Amém? Como conseguir isso? Se rendendo ao Espírito Santo. Porque esse é um fruto do relacionamento com Ele. Nós vamos conseguir tudo isso. Amém? No relacionamento com o Espírito Santo. Sabe, outra característica de alguém que tem essa intimidade com o Espírito Santo, ela deixa de ser uma pessoa cheia de medo e passa a ser uma pessoa cheia de esperança. Amém? Em outras palavras, muitas vezes nós somos pessoas muito medrosas, muito negativistas. Mas quando nós passamos a ter um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, o medo é substituído por esperança. O medo é substituído por confiança. É isso que o Espírito Santo faz conosco nesse relacionamento. Nós passamos a ser pessoas confiantes. Não é autoconfiantes, é a confiança do alto, não é a confiança em si mesmo. Mas sabe, você passa por situações que antes você era cheio de medo. Sabe, irmãos, tem pessoas que é muito negativista. Muito negativista. Sabe por quê? Porque está faltando relacionamento com o Espírito Santo. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, a Bíblia diz o seguinte: pois Deus não nos deu espírito de covardia, sabe, espírito de medo. Não foi esse espírito que Deus nos deu. Então por que nós estamos sendo dominados tanto pelo medo? Por que nós somos uma geração tão problemática emocionalmente? Eu sei que as pessoas se sentem um pouco ofendidas, né? Existem algumas pessoas que têm problemas, sim, do ponto de vista químico, físico, em relação à questão do emocional. Mas a maioria das pessoas, o que está faltando para todos nós, e eu passei por isso, para lidar com medo, para lidar com a depressão, para lidar com a ansiedade, é um relacionamento com o Espírito Santo. Mas nós não estamos prontos para essa conversa. Porque muitas vezes é mais fácil para nós resolver imediatamente o nosso problema, e eu não sou contra isso, porque eu já precisei até disso quando eu tive um AVC. Deixei o medo entrar no meu coração, mas graças a Deus, em poucos dias, menos de 30 dias, eu lembrei que eu tinha o Espírito Santo. Eu passei noite sem dormir. Eu lembro que era bem na época da Covid, e eu estava no grupo da igreja lá em São Paulo, e a gente tinha oração todo dia. Não era fácil para mim orar. Eu sentia dores aqui nos meus ombros por causa da questão emocional, muitas dores. E eu participava das orações, e era uma época difícil de participar de intercessão, porque o fulano está entubado, o Beltrano acabou de morrer, o outro não sei o que está ruim também, a saturação do outro foi para 70. E assim, era um tempo de muita dificuldade, no meio daquele caos ali. Como era difícil a parte noturna, como era difícil a noite, irmãos, como era difícil, como é ruim você chegar na hora que você precisa dormir e você não conseguir dormir. Como é difícil esse momento. Eu lembro um dia que eu estava tentando dar uma... Ali, eu escutava música, eu colocava aquelas tem no YouTube de chuva, né? Barulho de chuva, e chovia várias horas e nada de eu dormir, irmãos. Chovia do meu lado e nada. Aí louvor, aí rádio. No dia que eu fui escutar, aí me cai a informação: o irmão Lázaro acaba de morrer. Eu falei, se até Lázaro morreu de novo, irmãos, agora lascou. Puxa, eu falei, o Lázaro morreu também. Eu lembro que teve um domingo que foi bem difícil, morreu duas pessoas que nós estávamos orando muito. Um é o Rogério Miadeira, que morava aqui no Campo Comprido, aqui no Atenas ali. É um amigo que a gente teve de infância, morava perto da casa dos meus pais, onde eu morava, fui criado. Ele faleceu. Depois, um pastor lá de Campinas faleceu também. Estava um tempo difícil. E eu lembro que de noite era muito difícil. Até que um dia eu falei o seguinte: eu vou fazer o seguinte agora. Eu vou entregar o meu sono ao controle do Espírito Santo. A partir de hoje eu não vou mais querer, esse problema não vai ser mais meu, vai ser o Espírito Santo vai resolver isso aí. E tudo bem, se eu não dormir, eu vou ficar orando em línguas até eu dormir. Irmãos, eu falo para você diante de Deus, foi só um dia que eu falei isso. A partir daquele dia, não perdi nenhuma noite de sono por causa de nenhum tipo de doença. Então o Espírito Santo está aí, nosso amigo, quer nos ajudar, quer fazer você
perder esse medo, essa preocupação que você está sobre o amanhã, sobre o seu trabalho, sobre o seu filho, sobre o seu neto, sobre tantas coisas que você está preocupado, mas você poderia render isso ao Espírito Santo e falar: Senhor, eu quero entregar em tuas mãos, eu quero só fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Qual é a direção que o Senhor tem para mim nesse caso? Se a direção for ficar quieto, eu fico quieto. Se a direção for fazer alguma coisa, eu faço. Esse é um ponto muito interessante, amém? Que você possa e eu crer que pela fé Deus não nos deu o espírito de medo. Deus não nos deu o espírito de covardia, mas Deus nos deu o espírito o quê? De poder, de amor e de equilíbrio. Amém? Então, em nome de Jesus, eu creio que você vai experimentar o impacto do Espírito Santo, onde o medo vai ser substituído por esperança, por confiança. Amém? Em nome de Jesus. Outro impacto na vida de uma pessoa, o lamento é substituído por celebração. Amém? Toda pessoa que tem uma amizade com o Espírito Santo, ele, em vez de lamentar os problemas, ele começa a celebrar. Coloca a foto lá que eu te mandei, meu irmão. Em nome de Jesus. Eu vou contar com você. Em vez de lamentar, nós vamos celebrar, né? Isso aqui é meu pai, né? Acabou de ser internado ali no Cruz Vermelha. Amém? Mas, em vez de lamentar que ele foi internado novamente, juntos nós vamos, pela fé, celebrar a cura dele já em nome de Jesus. Amém? Você hoje comigo vai liberar uma palavra. Vamos fazer isso já em nome de Jesus. O nome dele é José Miguel. Miguel, mais conhecido como Miguel. Irmão Miguel, do jeito que você conhece ele. Eu quero que você estenda aqui a mão representando ele aqui, o Hospital Cruz Vermelha, em Curitiba. Já pela fé, com o teu amigo Espírito Santo aí. Amém? Aleluia. Você vai liberar uma palavra sobre ele aqui agora, em nome de Jesus. Amém? Você vai liberar uma palavra de vitória, uma palavra de cura sobre a vida do meu pai. E nós desde já celebramos pela fé a cura dele em nome de Jesus. Espírito Santo, nós cremos que Tu está com ele lá no Cruz Vermelha. Tu és o Deus fiel, Tu és o Deus do sobrenatural. Tu é o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Tu é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então nós como igreja agora, nós profetizamos sobre a vida do meu pai agora, lá no Hospital Cruz Vermelha. Não só sobre ele, mas sobre todos aqueles que estão lá naquele hospital, nos hospitais de Curitiba. Quem sabe irmãos que têm familiares aqui, passando por um tempo de enfermidade, de depressão, um tempo de angústia, jovens querendo se cortar, querendo tirar a sua vida. Mas nós agora assumimos o controle com a ajuda do Espírito Santo e dizemos a todo espírito de enfermidade, todo espírito de pânico, de medo, todo espírito que tira o sono das pessoas, que impede as pessoas de ter alegria, de ter paz, de ter contentamento, de levar as pessoas ao desespero, ao medo. Nós te repreendemos na família de cada irmão, de cada irmã. Nós liberamos sobre esse hospital, sobre os hospitais de Curitiba, o evangélico, sobre o hospital Erasto Guettner, sobre todos os hospitais dessa cidade, o Cajuru, sobre todos os locais agora dessa cidade, que sejam liberados altas agora, que aconteça um grande mover do Espírito Santo, e desde já nós celebramos o nome de Jesus, porque o Espírito que está em nós não é o Espírito de medo, não é o Espírito de covardia, mas é o Espírito de Deus. Amém. Diga como igreja, nós liberamos a cura sobre o Miguel, sobre todos os enfermos. Nós declaramos que todas as pessoas que estão sofrendo de enfermidade física e emocional, elas são curadas agora, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Amém. Aleluia. O diabo quer roubar a sua celebração. O diabo quer roubar a celebração da sua casa. Sabe, a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Quem celebra só quando vê, não está entendendo o Evangelho. O Evangelho na pessoa do Espírito Santo nos faz celebrar antes de ver, porque nós não andamos por vista, nós não somos aqueles que andamos por vista, nós andamos pela fé. Existem os olhos naturais, mas existem os olhos espirituais, e com os olhos espirituais, o Espírito Santo te impulsiona para celebrar. Amém? O Espírito Santo é um grande impulsionador de celebração.
Por isso, irmãos, todo espírito religioso, ele parece de muita santidade, mas não passa de um lugar morto. Na presença de Jesus, até a tristeza salta de alegria. Aleluia. Ordene as tuas emoções aí. Fale como o salmista: por que está abatido a minha alma? Celebre. Se posicione em fé em nome de Jesus. Amém? Não aceite ser vítima da situação, seja protagonista com o Espírito Santo para mudar essa situação em nome de Jesus. Glória a Deus. O Espírito Santo nos impulsiona a celebrar a bondade de Deus. Eu falo para você, irmão, de todo o coração, o dia que Deus quiser recolher meu Pai, eu também celebrarei a bondade de Deus. Deus é sempre bom. Esse é um valor para mim. Eu fiz uma série aqui na comunidade sobre enraizados. Se tem uma coisa que você precisa aprender de uma vez por todas, é que Deus é sempre bom. Deus é sempre bom. Em nome de Jesus, abra teu coração para isso. Sabe o que Ele faz também? Ele faz transformar as cinzas em beleza. Diga: cinzas em beleza. O Espírito do Senhor está sobre mim. Aleluia, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Agora pega essa palavra agora com você. Você já não tem o Espírito Santo? Então você já é ungido. Começa já a se apropriar dessa palavra, porque o Espírito Santo está sobre mim. Porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos. Foi o que nós falamos agora. Você acabou de ser usado por Deus, você acabou de proclamar liberdade aos que estão presos. Você é usado por Deus, você é ungido por Deus. Apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes seja de glória, que lhes dê glória em vez de cinzas, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Aleluia. Quando você age como um profeta de Deus, Deus é glorificado. Amém. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Sabe o que eu acho interessante aqui, irmãos? As cinzas é o que sobrou depois que o inimigo, muitas vezes da nossa permissão, se envolveu em alguma área da nossa vida, ou alguma tribulação que nós vivemos nesse mundo caído. Sabe o que Deus se propõe aqui? Numa parceria conosco. Diga: Deus trabalha em parceria com o homem. Amém? Olha que coisa linda aqui. Deus se propõe pegar as cinzas e transformar em beleza. Ele não se propõe pegar as cinzas e se tornar em uma situação aceitável. Vamos dar um jeitinho naquela vida. Não, Deus quer pegar as cinzas e transformar numa obra de arte. Eu em 2021 tive um AVC, estava com todos os meus exames completamente alterados, totalmente ignorante acerca do cuidado da saúde. Deus não pegou apenas aquela situação que era cinzas e deu uma remendada naquela situação, mas Deus pegou aquela situação e transformou em algo belo, para a glória dele. Hoje eu posso dizer para todos, essa semana uma irmã mandou, tem uma palavra de Deus para você: não deixe de contar todos os dias o que Deus fez na sua vida. Sabe, meu irmão, sabe o que Deus fez na minha vida? Ele pegou ali algo que estava mais ou menos, ele não apenas deu uma melhoradinha, não, ele foi lá e criou uma artéria nova. Não só uma artéria nova, ele criou um coração mais quebrantado e cheio de compaixão com os doentes, com os aflitos. Ele criou alguém com maior consciência do cuidado do corpo. Não tem uma área da minha vida que esteja pior agora do que estava naquele momento, que hoje esteja pior. Tudo na minha vida melhorou para a glória de Deus. Amém? Deus quer fazer isso na sua vida, mas para isso, parceria com o Espírito Santo. Amém? Se está em cinzas áreas na sua vida, que daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, você possa dizer: que quadro belo o Senhor pintou no meio dessas cinzas. Que família bela saiu no meio desse casamento que estava divorciando.
Que filho maravilhoso eu recebi agora no meio de um filho que estava desenganado pela sociedade, preso nas drogas. Que emoções restauradas que eu estou vivendo, que eram só cinzas. Por fim, meu irmão, quando nós nos rendemos ao Espírito Santo, a nossa vida é acelerada, diga acelerada. Nós sempre achamos que estamos muito ocupados para orar. É ou não é? É porque nós não estamos entendendo, não estamos sendo inteligentes. Os irmãos do louvor podem vir aqui fazendo um favor. Quando ali os pescadores, como Simão Pedro, trabalharam a noite inteira e não pegaram nada, você sabe do texto? E aí de repente eles ouviram uma palavra de quem? De Jesus. E o que eles falaram? Sobre a tua palavra lançaremos as redes. Eles nunca pegaram tanto peixe quanto naquela noite. Vou te dar um outro exemplo na Bíblia. Em Neemias, fala ali, né, que Israel foi liberado para reconstruir a nação, especialmente a cidade de Jerusalém, e reconstruir os muros. E sabe o que acontece? Eles recebem um reforço muito especial, Neemias. Sabe o que significa Neemias? Consolador. Neemias aqui aponta para o Espírito Santo. E aquilo que eles não conseguiram fazer em quase a vida toda deles, eles conseguiram fazer em 52 dias depois que o Consolador entrou na jogada. Me deu vontade de dar um tapa aqui nesse palco, mas eu lembrei que ele pode quebrar. Eu lembrei da internet. É para acordar, entendeu? Eu vou falar de novo aqui. Ficaram a vida inteira tentando fazer na força do braço. Quando eles chamaram Neemias, em 52 dias resolveu o problema. Você está tentando consertar o varão a vida inteira, chama o Neemias. Você está tentando consertar a varoa a vida inteira, chama o Neemias. Amém? Chama o Neemias, que ele vai fazer a obra. Ele vai fazer a obra, ele é poderoso para ir lá no profundo do coração. Lá onde você não pode ir, onde eu não posso ir. E fazer aquilo que tem que ser feito, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus. O Espírito Santo acelera a nossa vida, amém? Talvez você pense, puxa, eu fui esse final de semana, podia ter trabalhado, podia ter feito negócio, podia ter feito acontecido. Não, vamos deixar o Neemias trabalhar por nós. Vamos render a nossa vida na mão do Neemias, do Consolador, do Espírito Santo. Amém? Deixa eu falar alguns princípios muito práticos aqui, nesse relacionamento com o Espírito Santo. Honre a presença do Espírito Santo. Honre a presença do Espírito Santo. Não faça nada sem falar com o Espírito Santo. O Espírito Santo não é mal educado, ele não fica se metendo na conversa. Se nem você gosta, né? Quando uma criança vem lá e dá um palpite, você fala, isso aqui é assunto de adulto, nós não te perguntamos nada. O Espírito Santo, ele não se intromete na sua vida, ele está esperando você fazer uma pergunta, ele está esperando você chamar ele para a sua vida, ele está chamando você chamar ele para o teu casamento, para administrar os seus negócios, ele também está querendo que você experimente umas coisas bem profundas com ele. Você está numa padaria, ele falar, dá uma oferta para aquela senhora, libera uma palavra para aquele outro, você ir na frente de um posto de saúde, ele falar que você vai falar com não sei quem, e lá ele te usar para falar com não sei quem. Ele quer te usar, ele quer desenvolver uma vida muito poderosa, ele quer desenvolver e tornar a nossa vida uma grande aventura com ele. Mas nós precisamos aprender a honrar a presença, amém? Honre a presença. Aprenda, meu irmão, que uma das formas de liberar a ação do Espírito Santo é liberando palavra de fé. Palavra de fé. Oh, glórias. Aleluia. Chega na tua casa lá hoje, vai liberar a palavra de fé. Oh, glória a Deus. Libera a palavra de fé. Aleluia, aleluia, aleluia. A Irene chega lá e libera a palavra de fé para os filhos dela. Não... Amém. Deus tem falado comigo. Não desista do milagre. Não desista do milagre. Sabe, irmãos, tem gente aqui que desistiu do milagre. Você desistiu do teu casamento. Você está no casamento, mas você desistiu do milagre. Você desistiu de viver esse casamento como Deus quer que você viva. Deus está falando, chama o Neemias, chama o meu Consolador. Você talvez está no pior momento da sua empresa e você desistiu lá, mas foi Deus que te deu aquele negócio. Chama o Neemias. Clama lá e te libera uma palavra de vida sobre os teus negócios. Aleluia, sobre a sua
sobre a sua motivação para servir a Deus. Talvez você está tão desanimado, tão desacreditado. Chama o Espírito Santo, chama a manifestação do Espírito Santo. Fala: Espírito Santo, eu libero a tua vida aqui sobre o meu coração. Eu não aceito mais essa passividade, eu me rendo ao Espírito Santo. Aleluia. Oh, renda lá. Você não tem mais palavra para falar, mas Ele quer recolher as tuas lágrimas. Ele quer falar palavras que você nem sabe que precisa, mas Ele sabe que você precisa. Ora, machuri lebassuri recalamachuia. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo, chama pelo Espírito Santo, libera a vida, profetiza. É o vale de ossos secos, tem vida, torne ter vida, torne ter carne, torne ter energia, torne a andar, torne a falar. Aleluia, torne a ter clientes, torne a ter milagres. Aleluia, em nome de Jesus.